possamos aprender um pouco mais da palavra dele, que Deus possa estar nos ensinando aqui de novo nessa carta de Filemão. Vamos orar, pedir a direção de Deus, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Pai, eu quero diante do Senhor, essa manhã, agradecer pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa manhã. E nós agradecemos, Pai, pela noite de descanso. Obrigado pela proteção, obrigado pelo amor. Somos gratos porque o Senhor está presente no nosso meio, na nossa vida. E muito obrigado, Senhor, porque a cada dia nós temos o privilégio de poder chegar aqui, de poder ouvir a tua palavra, poder compartilhar as experiências juntos. Que o Senhor possa nos ensinar mais um pouco da tua palavra nessa manhã, que cada irmão possa aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos abençoe, ó Pai, esteja dirigindo as nossas vidas e oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós então estamos estudando Filemão, né? E semana passada nós vimos o versículo 6 e o versículo 7. Nós estávamos falando sobre produzir frutos na vida, né, de outras pessoas, no versículo 6. E também falamos sobre como a nossa atitude, né, as nossas ações devem impactar os irmãos em Cristo, no versículo 7. E aí então nós falamos sobre esses dois versículos e hoje nós vamos para o versículo 8. E eu até falei domingo passado que até no versículo 7, Paulo ele vem, né, mostrando uma forma de amor, elogiando, e aí chega no versículo 8 para frente, então agora ele vai pedir algo, né, de uma maneira que nós possamos aprender também junto, né? Então vamos ler o versículo 8, Filemão, versículo 8, né? Diz assim: por isso, embora tenha grande liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Aqui nós podemos ver Paulo, né? Ele reconhece a sua autoridade como apóstolo e a sua liberdade em Cristo para dar ordens. E é interessante esse versículo que ele escolhe não agir pela autoridade que ele tinha, mas pelo apelo à vontade, né, de Filemão, porque ele tinha uma autoridade para realmente requerer algo da vida daquele homem. Ele podia mostrar isso com autoritarismo, né? Olha, eu quero que você faça isso. Mas o texto mostra de uma outra forma, né? E interessante aqui que o uso da autoridade cristã, irmãos, é sempre, nós precisamos entender que é sempre temperado, né? Precisa ser temperado com amor e respeito. A gente olha algumas pessoas que têm uma posição, falando assim no geral, que cada pessoa que se põe numa posição elevada do que as outras acha que ela tem agora o poder de mandar e acabou. Só que mostra de uma forma muito diferente, talvez, daquilo que precisava mostrar. Então tem pessoas que é autoritária mesmo, quer que faça aquilo, e tem pessoas que têm uma posição que mostra que do outro lado uma autoridade que a pessoa vai fazer. Então, às vezes, a maneira de poder transmitir essa autoridade, muitas vezes fere pessoas, né? A gente pode ver que antigamente, eu olho para trás, as pessoas lá atrás que tinham uma posição talvez de autoridade, elas acabavam com as outras pessoas, né? Grita, eu já vi pessoas gritando porque tem autoridade, e isso não leva a nada, né? E a outra pessoa às vezes nem faz o que precisa ser feito. Mas aqui, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, a autoridade cristã, realmente nós precisamos temperar com amor e respeito pela liberdade do outro, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus, podemos ter esse irmãos, é 2 Coríntios 10, 8, diz assim, ó, 2 Coríntios 10, 8.
A Bíblia fala assim que nós precisamos respeitar toda a autoridade que é posta sobre nós. A gente respeita, tem que aqui dentro e fora, né? Às vezes eu olho, eu vejo muito no meu trabalho, eu fico fazendo uma conciliação. Tem pessoas lá que é mais velha que tem autoridade, e tem pessoas mais novas que eu, que é autoridade também. A gente tem que respeitar, porque ele foi imposto uma autoridade sobre nós. Só que tem pessoas que, quando não tem um patamar assim, dá um passo na autoridade, ela é de um jeito. Quando colocou ela naquele patamar, ela já agiu de outra forma, porque ela usa de autoridade para menosprezar as outras pessoas. Eu fico olhando, eu falo assim, mas por que? O fulano até esses dias era de um jeito, agora está agindo de outra forma. Ele humilha, ele não sabe conversar, ele chega e quer. Eu falo assim, e as pessoas não façam o que ele quer que faça, né? Mas é a maneira de transmitir. Então, Paulo aqui, vamos dizer, ele escolhe realmente usar essa autoridade aqui com o Filemão, né? Realmente com sabedoria de discernimento. Ele tinha talvez a autoridade de chegar para falar algo para Filemão assim, na lata mesmo, ele podia, porque Filemão era amigo dele, era um parceiro, e também em Cristo eles tinham muita ligação, tinha autoridade. Mas ele soube usar as palavras, né? Então a autoridade cristã, ela deve ser exercida com sabedoria e com compaixão também. Não adianta ser autoritarismo e mostrar que manda, que as pessoas às vezes nem vai fazer. Porque às vezes a maneira de transmitir realmente impacta a vida das outras pessoas. Vou dar um exemplo. Como lá no meio da igreja, pastor, se ele chegar e de uma vez, talvez não vai conseguir, mas se ele tem autoridade e mostra com compaixão, às vezes as pessoas fazem. Eu já passei por isso como pastor. Muitas vezes eu achava que a minha autoridade como pastor, no meu ministério, era chegar e mandar, as pessoas não faziam, eu falei assim, não, está errado. Então, às vezes a maneira de eu transmitir tinha que ser diferente. Eu tinha autoridade, mas talvez na minha brutalidade não conseguia fazer com que as pessoas fizessem, né? Então nós devemos ser cuidadosos, irmãos, ao influenciar outras pessoas, sempre buscando o quê? O bem-estar e a liberdade, né? Dos irmãos também em Cristo. Agora, o que essa autoridade cristã, para mim, para você, olhando para esse texto aqui, para esse versículo, né? Como que ela deve ser exercida no meio da igreja? A autoridade cristã com sabedoria e compaixão, como isso deve ser aplicado na nossa vida? Quando nós olhamos no meio da igreja, né? A autoridade cristã deve ser exercida com uma oportunidade realmente de servir e não de controlar. Então, se eu tenho uma autoridade, eu preciso exercer ela também no serviço e não no controlar as pessoas. E no controlar as pessoas, a gente não vai controlar ninguém. Então, veja bem, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que a autoridade é serviço e não dominação. Eu não tenho que dominar ninguém. Então, Mateus 23, 11 fala assim, o maior dentre vós será o vosso servo. Então, nós precisamos servir, né? A autoridade é serviço também. Nós precisamos mostrar, nós precisamos fazer. E isso mostra uma autoridade também para você falar de coisa. Eu sempre olho para mim, porque às vezes você vai cobrar alguém, mas você tem que fazer, na verdade, você tem que ir fazendo, ou fazer aquilo, porque senão a pessoa fala assim, você está fazendo, você está cobrando, não está fazendo. Geralmente é assim que as pessoas jogam na nossa cara, né? Você está me cobrando algo, mas você não faz. Então veja bem que maior dentre vós será o vosso servo. Então nós precisamos servir, né? A autoridade cristã deve ser exercida como oportunidade de servir e não controlar os outros. Você não tem que controlar. E você não consegue controlar. Né? Então veja bem aqui, ó, a segunda coisa que nós podemos tirar aqui para a nossa vida, que a sabedoria, ela vem de Deus. Então, quando nós pensamos aqui na questão de autoridade, exercer isso, precisamos de sabedoria que vem do alto.
Tiago 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que será concedido. Então, toda a liderança, todas aquelas pessoas que exercem um patamar, precisa de sabedoria para lidar com Deus. Porque nós somos diferentes, pensamos diferente, agimos diferente, vestimos diferente. Ninguém é igual a eu. Ninguém é igual a você. E ninguém tem que ser igual a você. Ninguém age igual a você. Então nós precisamos de sabedoria para lidar com as pessoas. Eu não posso querer que as pessoas façam o que eu acho que deve ser feito. Às vezes ela vai fazer de uma maneira diferente. Às vezes ela vai agir de uma maneira diferente, mas o resultado tem que ser o mesmo. Eu pego isso no meu trabalho. A gente trabalha com as mesmas coisas. Vamos ser interessante, olha. A máquina que eu trabalho, ela tem 4 metros de altura e é grande mesmo. E para dominar aquilo, eu domino de um jeito, aí tem um outro que sabe e faz diferente, só que o resultado é o mesmo. E aí eu não posso dizer para ele assim, olha, faça do meu jeito. Não, nós precisamos que o resultado lá saia, tem que sair. E aí eu faço de um jeito, eu ponho a cadeira de um jeito, o rapaz vem e coloca de outro. Eu passo a fita de um jeito, ele passa de outro. Não importa, o importante é aquilo que sai. Então eu não consigo, quando se pensa em pessoas, dominar. A gente precisa de sabedoria para lidar com as pessoas, porque não é fácil. As pessoas são, hoje, ainda mais hoje, nos nossos dias, você não pode falar nada. As pessoas se expandem, as pessoas querem brigar. Então tem que ter muita direção, tem que ter muita sabedoria, porque as decisões e direções devem ser tomadas buscando a orientação de Deus. Porque senão nós vamos errar muito e brigar com as pessoas. Porque eu não posso dominar ninguém. Eu tenho que mostrar uma autoridade com sabedoria, eu tenho que mostrar uma autoridade com compaixão, para que aquelas pessoas também seja ganha, né, através disso. Então, sabedoria que vem de Deus. Para a questão de autoridade, é o que nós precisamos, autoridade cristã. Buscar sabedoria que vem do alto. Uma outra lição aqui que nós podemos aprender, que a compaixão no exercício da liderança. O que é compaixão, né? Nós precisamos, olha aqui, fala 1 Pedro 5,2. Apacentar o rebanho de Deus, cuidando dele não por obrigação, mas de boa vontade, como Deus quer. Então aqui, corrigir, ensinar, liderar, sempre com amor, visando restauração. Nós precisamos corrigir alguém para ganhar, não para jogar fora, não é verdade? Assim, seja na nossa vida, no contexto geral. Quando você corrige o seu filho, não é para ganhar ele, não é para expulsar ele, porque você ama. Então, dentro do conceito igreja também, a compaixão, ela deve ser mostrada também através disso. Eu preciso ensinar, preciso corrigir, eu preciso liderar, mas visando ele, uma restauração, né, daquela pessoa. Não jogar fora, não realmente destruir a pessoa. Às vezes palavras duras, palavras que precisam ser faladas, tem que ser faladas. Só que, se a gente fala de uma maneira grosseira, você perde a pessoa também. Tem maneiras de falar o que é errado, de uma maneira que você não ofende ninguém. Concorda? Eu acho que a nossa vida é assim. Então, nós precisamos entender que, quando Pedro está falando aqui, né, de apacentar o rebanho, mas veja bem, ele está falando assim, ó, cuidando dele não por obrigação. A gente faz algo não para obrigação, principalmente na liderança, né? Não por obrigação, mas de boa vontade, como Deus quer. E o que Deus quer? Deus quer que a gente possa melhorar cada dia nessa questão de relação, né, entre as pessoas e exercermos essa autoridade com sabedoria e com compaixão. Então é isso que nós precisamos e necessitamos, né? Então veja bem, olha aqui, se eu vou pensar numa lição prática para a minha vida, liderar servindo, né? A gente lidera servindo também. Decidir buscar sabedoria divina, você tem que buscar a direção de Deus. Porque
porque senão você não vai conseguir. Corrigir com amor. Eu errei muito, posso dizer que na correção dos meus filhos, quando eles eram pequenos. A Bianca era a que mais sofreu. Eu achava que corrigir tinha que espancar, bater tantas vezes. E a Bianca apanhou ainda. E aí um dia eu falei assim, mas tá errado, né? Eu olhava para a Bíblia e eu achava que tinha que bater para corrigir. E aí um dia eu falei assim, peraí, toda vez que eu estou corrigindo a Bianca, eu estou corrigindo ela com raiva. Porque a criança faz bagunça. Se ela fazia bagunça, eu ficava bravo e ia lá corrigir. Aí eu falei assim, não, tá errado. Aí então eu fui aprendendo. Falei assim, como ela errou, eu preciso me acalmar para corrigir, senão eu não vou tentar passar para ela que ela precisa aprender. Eu errei muito nisso. Então veja, irmãos, que corrigir com amor. Aí o que eu comecei a passar? Olha, você errou nessa parte. Está errado, assim. Ó, e quando eu falava, porque tem pai que fala assim, eu vou te bater. Aí não bate. Aí eu falo assim, posso aprontar o que for, que agora meu pai não bate, ele só fala. Parei com esse negócio há muito tempo, quando eles eram pequenos. Aí eu falava assim, ó, você vai apanhar? Aí eu fingia que se apanhava um pouquinho. Mas não na minha raiva, eu esperava chegar, falava assim, olha, vocês errou, agora vocês vão apanhar por causa disso. Quando eu falava conversar, eu sentava com eles e ia conversar. Então eu comecei a aprender algumas coisas, porque eu corrigia achando que era por amor, só que eu estava agindo de uma forma errada. Então eu corrigi com amor. Precisamos corrigir, mas mostrar amor. Ser exemplo como Jesus, né? Jesus também ele corrigia. Ele tinha autoridade, mas ele mostrava sempre amor para aquelas pessoas também. É o mais importante, né? Eu acho que você consegue ganhar a pessoa que está ferida do seu lado. Então, no contexto, irmãos, aqui, Paulo, né? Ele realmente usa essa liberdade para ordenar alguma coisa na vida dele, mas não com autoridade. Ele estava mostrando de uma forma muito diferente. Olha, se você pegar os versículos anteriores, Paulo elogia, Paulo fala que ele estava fazendo de bom trabalho dele. De repente, agora Paulo começa a falar assim: olha, agora eu preciso de alguma coisa seu. Ele poderia muito bem chegar e já falar assim: ó, é isso, pronto. Mas não, ele falou assim: olha, embora tenha grande liberdade para te ordenar o que convém, eu tenho essa liberdade, mas eu vou fazer dessa forma. Então isso muda realmente a questão quando nós olhamos para pessoas. Uma autoridade tem que ser respeitada, mas uma autoridade que também mostra realmente restauração para a vida de outras pessoas. Então, o que nós podemos aprender então aqui sobre o versículo 8 é que precisamos ter sabedoria e ter compaixão também ao mesmo tempo para lidar, né, com pessoas. E hoje nós estamos numa geração que não gosta de ouvir nada, uma geração sensível, uma geração que se você falar sai em briga. Eu até esse dia eu falei para o pastor, se Jesus falasse, pregasse, ou os pastores pregassem igual Jesus, falasse raça de briga, não sei o que tem, ia apanhar. Eu me lembro quando eu estava no seminário, um pastor pregou, e ele pregou, né? Só que quem ouviu, teve uma pessoa lá que ouviu, se sentiu ofendido. Nosso pastor estava na porta, ele não quase bateu o pastor, mas falou bravo, ele era muito bravo, ele disse: meu Deus, mas por quê? Às vezes ele estava errado, se ele transportar errado, serviu, beleza, vai embora, tranquilo, né? Tenta consertar, não, vai olhar discutir. Então, às vezes eu falo assim: já que se fosse Jesus pregando nos nossos dias, o que as pessoas fariam? Quando se chama as raças de briga, né, e tantas outras coisas que Jesus sempre pressionava. Era difícil. Aproveitando o gancho, né, eu até ia falar, mas é exatamente isso. Hoje as pessoas não querem ouvir a correção. Não querem ouvir o que você vai falar, mesmo você falando com amor. E ela não quer ouvir, principalmente dentro da igreja, né? Porque no mundo a gente vai falar, já está no mundo. Mas ainda existem pessoas, não estamos aqui
pessoas hoje elas não olham para ela e ela fala, eu errei. Então é mais fácil para ela fazer brigar, né? Não, você falou isso, me ofendeu, etc. As pessoas hoje estão assim, entre aspas, né, querendo fazer o que ela quer e não quer ouvir a correção. Você não sabe de nada, eu vou fazer o que eu quero. Ok? E aí qual é a nossa bênção assim, de saber que Deus vai cuidar de cada um conforme Ele quer. A gente faz a nossa parte, né? E Deus faz a dele. A autoavaliação que as pessoas não se avaliam. É mais fácil aí entra aquilo que lá atrás, né? Ah, foi a mulher sorteira, tem que jogar a culpa no bolso. É muito mais fácil do que talvez assumir a nossa própria culpa. E é o que Jesus falou, olha a trave aí, ó, se ele está no celular e tira primeiro, né? Geralmente a gente não faz isso. Então, eu vejo assim, que eu precisava, eu tenho comigo. Vamos supor, alguém chama minha atenção. Bom, se eu avalio, de fato é verdade, ele tem razão. Se tem razão, você mudar. Agora, se não tem, você está falando, peraí, não. Né? Só que hoje é diferente. Você fala uma coisa, as pessoas não querem ouvir. Por que elas não querem ouvir? Elas já estão determinadas a fazer o que elas acham que tem. É encargo de consciência, eu vejo hoje. Só procuro o pastor com encargo de consciência. Falo, pastor, estou fazendo mais minha decisão acabei. Não tinha que procurar mais, já estou louco. Mas por encargo de consciência, as pessoas não fazem isso. Ela já vem já determinada o que fazer, mas olha, eu preciso só falar que eu pedi um conselho, mas eu vou fazer outra coisa. Então, é muito disso hoje dentro da igreja, porque as pessoas elas não querem ouvir, algumas, né? Algumas ouvem e realmente não sei, estou dizendo todas, mas geralmente é assim. E por quê? Porque dói. Dói quando você está errado, saber que está errado. Só que a maior vez, irmãos, é se reconhecer que está errado. Tem alguém perfeito? Quem é perfeito? Todos nós erramos. Todos nós. Não existe homem perfeito. Só que o gostoso é assim, não, poxa vida, eu estou errado, preciso arrumar isso, né? Vou consertar de uma forma. Então nós precisamos exercer isso nos nossos dias, né? Que é difícil, mas não é impossível. Eu vejo que nós precisamos trabalhar para isso. As pessoas deixar Deus trabalhar. A primeira coisa é deixar Deus trabalhar no coração. Senão pode vir qualquer pastor, qualquer missionário, qualquer pessoa aqui nesse grupo pregar. Se as pessoas não deixar Deus trabalhar. Eu lembro, eu me converti já faz alguns anos. E eu fico pensando, quantas mensagens eu já ouvi? Quantas? E dessas mensagens, quantas eu deixei Deus trabalhar? É Ele que está, não é quem pregar. O problema está aqui, às vezes, aqui dentro. É o que acontece nos nossos dias hoje. Ontem eu tinha uma moça que falou assim, que saiu de determinada igreja e foi para outra. Eu falei, por que você foi para outra? Porque estava olhando para as pessoas. Aí é mudando de erro. Olhando para a pessoa, porque a pessoa está assim, que eu queria ir para outra. Eu falei, se lá não tem pessoas, onde você foi, vai ter problema, às vezes está aqui dentro, às vezes é a maneira como nós estamos olhando. Então é deixar Deus trabalhar. Eu tenho ouvido. Mas se deixar Deus trabalhar, eu vou entrar aqui e sair do mesmo jeito. E aí não tem lugar melhor, não tem pastor melhor, não tem pregador melhor. É aqui dentro. E olha que eu já ouvi mensagem. E aí eu fico assim, o que eu tenho aplicado na minha vida? É culpa dos outros? Não é culpa, é culpa minha. Só que é mais fácil transferir a culpa. Né? Tem pessoas assim, nossa, que mensagem boa. Vai falar para Deus, a mensagem de Deus, a Bíblia está aí, foi lido o versículo. Tem mensagem ruim? Não tem mensagem ruim. É aqui dentro que nós não deixamos para a mensagem entrar e transformar a nossa vida. Então, existe, realmente as pessoas elas precisam entender que dentro da igreja, você pode pregar a melhor mensagem que você achar que deve ser. Se quem está aí dentro, irmãos, não receber aquela passagem que fala,
aí é onde que tem liderança ruim, é onde que tem pessoas que é ruim, é onde que a igreja é ruim. Todo mundo acha que é ruim, por quê? Porque não deixa avançar, assim, não deixa de ser transformado. E aí nós vemos isso, né? Nesse meio. Então vamos tentar buscar aqui essa sabedoria, né, e compaixão, e tentar aplicar isso não só dentro, mas fora. Às vezes no trabalho, em casa também é assim, né? No contexto familiar, no seu serviço, onde você estiver. A gente precisa sim mostrar autoridade quem tem, mas também com sabedoria e com amor. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui que tem acontecido. Meu líder, né, ele age de uma forma. Beleza, é o que ele faz 40 anos que ele está lá, age do mesmo jeito. Aí eu conversei com ele, eu falei assim, nossa, podia fazer diferente, assim. Aí chegou um rapaz também e falou assim, posso dar um conselho? Pode. Fala mais nada não, porque isso ele está 40 anos, ele está achando que ele está certo, ele não vai mudar. Eu disse assim, como não? A pessoa precisa mudar algumas coisas. Para melhorar o ambiente, ele não muda, é assim, ó, e aquilo parece que está enraizado. E aí nos envolve o ambiente, o ambiente fica bom. Essa semana, entre dois lá, saiu discussão, por causa do quê? É aquilo ali assim, ó, é do meu jeito. E aí o outro acha que não. Eu parei de falar, eu disse, opa, se essa pessoa que está aqui mais tempo falou para mim que não muda, eu vou ficar dando soco com ponto de faca? Não falo mais nada, eu faço. Só que sim, você vê que precisava melhorar algumas coisas. Só que a pessoa ela tem uma visão que ela acha que é certa. E aí dá conflitos, né? Então, irmãos, então aqui nós vamos aprender aqui nesse versículo, olha, que a autoridade é serviço e não dominação. Sabedoria, ela vem de Deus, né? Compaixão exercida, né? A função da liderança. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, né? Que realmente Ele mostrou para a nossa vida. Versículo 9, olha o que diz. Paulo falando, né? Prefiro, contudo, apelar para ti com base no amor, sendo eu, como sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui Paulo, ele prefere fazer um apelo a Filemão com base no amor, não usando, né, a sua autoridade para ordenar. Ele apresenta aqui como velho e prisioneiro. São duas palavras aqui realmente, provavelmente apelando aqui à sua experiência e ao sofrimento que sofreu, né, por causa de Cristo. Que realmente ele estava fazendo isso por amor, né, de Cristo. Então veja bem, o velho prisioneiro. Então aqui essas duas palavras ele usa como experiência de vida. Paulo usa o sofrimento e a sua idade como parte do seu apelo, algo que ele já havia feito com outras cartas. Nós podemos ler isso em Filipenses 1, 12 a 14. Então ele mostra que ele tinha uma experiência. E nós não podemos, irmãos, ignorar a experiência de ninguém, porque são vividas daquela pessoa. Tem pessoas mais velhas que eu conheço que realmente não tem nenhum tipo de estudo, que tem uma experiência de vida tremenda que pode ajudar você. Tem outros mais novos que têm estudo e talvez não tenham tanta experiência e também pode ajudar na parte que ele estudou. Só que a experiência de vida também não conta muito, porque já passou por aquilo, já vivenciou algo. Então Paulo aqui, ele faz esse apelo pelo amor, e esse amor é uma característica do ensino de Paulo. Ele mostra isso com amor. Ele está apelando agora, né, realmente baseando no amor. Olha, Filemão, olha, ele está dizendo assim, com base no amor, sendo eu, como sou Paulo, velho, e agora também prisioneiro em Cristo. Então ele estava
tinha experiência para mostrar e também para falar com aquele homem. São experiências. Né? Ele usa o amor como base para as interações. Nós precisamos também usar o amor para as nossas interações, interagir com pessoas. Devemos ser humildes, recorrer ao amor ao invés de sempre fazer exigências, né, e usar de autoridade. Nós precisamos então mostrar o amor, sim, como o Paulo está dizendo aqui. Mas como? De que maneira? Então veja bem, quando eu oro aqui, o amor como base para as nossas interações, interagir com pessoas. Você tem que mostrar amor. Tudo que vai fazer. O amor é a base, né? Então, o primeiro ensinamento aqui, o amor é mandamento principal, irmãos. O mandamento principal é o amor. Mateus 22, 39, amarás o teu próximo quanto a ti mesmo. Então, como que eu vou interagir com pessoas se eu não tenho amor? Nós precisamos mostrar isso, né? Tudo o que fazemos deve partir do amor. Vai fazer algo? Tem que ter amor. Tem que mostrar amor. Porque as pessoas estão olhando em nós. Principalmente nós somos crentes, servimos a Deus. Se você não age por amor, as pessoas jogam na sua cara. Mas é isso que você aprende lá? É isso que você dá. Então, veja que o resultado, né, da lei de Deus é o amor. Amor. Deus nos amou. A Bíblia fala assim que Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos. E Deus tinha tudo para não amar nós. Mas aí o que Ele faz? Por amor, Ele envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. Né? Ele realmente mostra, lá em Romanos fala, né, 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele provou, Ele mostrou amor, né, por cada um de nós. Irmãos, isso é maravilhoso ver que tratar os outros com respeito, né? Nós precisamos realmente tratar as pessoas com respeito, com amor. Então aqui o amor é o mandamento principal. Um outro ensinamento aqui que nós podemos tirar desse versículo, que agir, né, de uma maneira humilde, agir sem autoritarismo. E muita gente age dessa forma, autoritário com os outros. Não deve ser assim. E a Bíblia fala, aqui em Filipenses 2, 3, fala assim, ó, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tem pessoas que não consideram, né? Ele se acha maior que o outro. Não deve ser assim. Nós precisamos, irmãos, ter humildade. Eu tenho uma coisa comigo. Eu sei fazer várias coisas. Vou dar um exemplo aqui. A minha profissão é técnico de ferramentas elétricas. Essa é a minha profissão. Hoje eu não trabalho com ela. Um menino, dessa semana, ele me ligou. Ele falou assim para mim. E ele estudava, está estudando, né? Ele já até se formou em TI. Moleque muito inteligente, mas muito inteligente. Um dia ele falou assim: eu quero que você me ensine o que você está fazendo. Aí eu disse para ele assim: puxa, o que eu estou fazendo não dá dinheiro, eu te ensinar, não, você é muito inteligente, vai procurar outra coisa. E ele já estava trabalhando comigo lá. Não, mas eu quero, fala lá para o patrão que eu quero descer para cá. Ele estava no escritório já. Aí ele ficou um ano comigo, irmãos, aprendendo. Ele falou que queria aprender aquilo lá. Aí surgiu a oportunidade de sair, né? Já estava estudando, estava na faculdade já. E aí algo que me chama a atenção na entrevista é o seguinte. Eu falei assim para ele. Falei assim, olha, eu faço dessa forma. Peguei uma máquina lá, estava ensinando ele. Falei, olha, a princípio, nós precisamos ir por partes. Vamos ver onde está o problema. Aqui, a pessoa falou que não sabe onde está o problema. Então, nós vamos eliminar problemas. Aí eu ensinando ele. Aí ele pegou o jeito. Aí teve um dia que ele falou assim: Luiz, eu posso fazer
fazer dessa maneira, porque dessa maneira eu acho que é mais fácil. Eu fui perto dele e falei assim, pode fazer, faça aí. Ele começou a fazer. Os olhos que eu olhei, era mais fácil do que eu fazia. Aí eu falei assim, puxa, eu achava que sabia nada. O rapaz foi olhar de uma outra forma, eu falei assim, gente, tantos anos mexendo nesse negócio, eu nunca vi esse detalhe, aprendi daquela forma. Então a gente precisa ser humilde de aprender com o outro. E ele era mais novo do que eu, não sabia tanta coisa, mas ele me mostrou de uma forma que poderia ser também diferente da que eu fazia. Então nós precisamos, irmãos, entender aqui que com humildade nós podemos aprender algo na nossa vida, mas mostrar com amor. Eu poderia muito bem falar para você, eu já sei, já nem aprender do seu jeito. Essa semana ele me ligou, você falou, você não tem uma máquina aí para nós brincar um pouquinho, que eu queria ir. Esse uma vez você está falando isso para mim. Você vai sair aí do seu ar-condicionado para vir encher a mão de grade? Mas por quê? Porque naquela relação, interação com pessoas, eu sempre mostrava para ele o amor, eu sempre falei de Cristo para ele, ele já foi na igreja comigo. Então, a gente precisa ser humilde de entender que a gente não sabe tudo na vida. Você pode ser bom em alguma coisa, mas sempre tem alguém que vai fazer também. Então, eu trago isso comigo, essa questão de agir sem autoritarismo. Eu poderia muito bem naquele momento falar, não, você faz o meu jeito, então tá bom. Não, fui lá, aprendi. Você está entendendo? Então nós precisamos ser isso. Fizemos um almoço um dia na igreja, os jovens da igreja, os jovens foram fazer. E aí nós convidamos duas irmãs mais experientes, certo? Para a cozinha. E eu agilizei, descasquei o que os jovens estão fazendo. A irmã chegou e falou assim para mim, para nós lá na cozinha, eu não cozinho alho. Eu falei assim, puxa, eu passei a manhã inteira descascando alho, minha mão cheirando alho. Pensei. Eu falei, a senhora não faz? Não tem problema, o que a senhora faz? Faço com tal. Aí faz. Cada um dos faz do jeito que tem. E eu briguei com a copa de alho. Descasquei o alho é pô, mas tudo bem. Não tem problema. Então nós precisamos entender isso. Que a gente precisa aprender com pessoas mais experientes. Paulo está dizendo assim, sou velho e prisioneiro em Cristo. O velho, uma experiência que ele já tinha em determinada situação. Prisioneiro em Cristo, por amor de Cristo, ele estava sofreu algumas coisas que poderiam passar também. Então, dentro desse contexto, o amor nos leva a considerar os outros como uma pessoa importante. Todo mundo é importante. E ninguém vai fazer como eu estou fazendo. É isso que nós precisamos entender. Cada um vai fazer de um jeito. Cada um vai agir de um jeito. Então, sem impor a nossa vontade. Eu não preciso impor. Eu não preciso impor para as pessoas fazerem. Eu preciso mostrar. Mas hoje as pessoas mais velhas, entre aspas, né, elas acham ou pensam que o mais novo não tem o que ensinar. Muitas vezes o idoso que eu digo assim, experiências, talvez de idade, ele sempre vai pensar que ele não tem que aprender com o mais novo. Isso é errado. Tanto o mais novo aprende como o mais velho, claro, ele tem muito mais experiências, mas o mais novo também pode ensinar. Não vamos dizer tudo, mas alguma coisa ele vai poder passar, puxa, eu não tinha pensado dessa forma. Aí quando o pastor falou lá dos 40 anos que trabalham da mesma forma, não está aberto para ouvir e tentar. Porque talvez o medo vai falar, puxa, se eu tentar e a coisa funcionar, eu vou perder um pouquinho, né? Insegurança. O medo, a insegurança, falar, não, então não está bom do jeito que está, eu vou continuar mantendo dessa forma. E muitas vezes as pessoas mais velhas, elas fazem da mesma forma. Nossa, mas não é assim, é assado. E aí ela não está aberta ao novo para tentar
fazer para ver o que vai dar. Os dois lados precisam, né? Precisa. Tanto as pessoas mais experientes, mais velhas, quanto mais novos, os dois precisam aprender. Não sabe, eu acho que o Fernando disse, às vezes a pessoa que está mais velha acha que não precisa de nada, também não precisa passar nada errado, né? E os mais novos também, às vezes não quer. Então eu vejo muito isso. Falando assim, com pessoas lá, né? Então eu fico olhando, puxa, né? Por que isso? É a questão talvez de a liberdade que as pessoas não dão liberdade para crescer, não dão liberdade para desenvolver, para ajudar, com medo de perder algo. Então, se eu fazer isso, será que eu vou perder? E aí vem aquele medo, né? Não quer aprender um novo por medo de ficar enraizado no mundo. Isso é muito na parte profissional, né? Porque a pessoa tem medo de perder, vamos dizer, o cargo, a posição dela, por quê? Então ela acaba não passando o que ela sabe, por medo, ela fica retendo, e aquilo vai um ciclo vicioso, fica sempre. Eu não vivenciei isso, falando agora no contexto de igreja, né? Tempo que eu, talvez, como pastor lá, eu não vou te ver isso, mas eu não sei se isso tem, né? Mas deve ter também um pouco disso, dessa questão de perder ou de a pessoa ser melhor, não sei. Eu não vivenciei, né? Mas isso eu acho que acontece também, porque é aquilo que eu falei, a gente precisa entender que cada um vai fazer de uma maneira diferente, de um jeito. E às vezes as pessoas acham que tem que ser assim, não, nós precisamos aprender, né? Então é o que eu disse. Às vezes eu sei de algo, mas quando a pessoa faz, eu falo assim, puxa, dá para legal trazer para mim. Pode ser velho, se é novo, a gente aprende, né? A gente aprende muito mesmo. Só que a gente tem que estar aberto para isso. Eu creio que se a pessoa não está aberta para aprender e mudar, não vai adiantar. Essa é a grande questão, né? Então aqui nós precisamos agir sem autoritarismo, mas com humildade, servir, de aprender algo a mais, algo novo. Isso é importante. E uma outra lição aqui é usar palavras que edificam, não palavras que ferem. Por quê? É mais fácil você ferir com palavras do que talvez edificar com palavras. Então, Provérbios 15, fala assim, que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela vai suscitar a ira. Então, quantas vezes eu, talvez você também, já agimos assim, falamos duramente sem pensar muitas vezes, aí depois para pensar, já feriu a pessoa. Já feriu. Eu, recentemente, eu fiz isso com uma pessoa do meu trabalho, mas depois eu fui lá consertar. Na hora o sangue ferveu nele. Parecia uma panela de pressão, mas falei uma coisa lá que não deveria. Aí depois, o Espírito Santo estava na hora, pá! E estava perto de muita gente. Mas a pessoa quis fazer gracinha por perto de todo mundo também. Só que eu usei uma palavra que não deveria. Eu não xinguei, eu usei uma palavra dura com ele. Esperei, aí ele foi lavar ele eu fui dar assim, me desculpa, você que ofendeu primeiro, perto de todo mundo, e foi automaticamente, não foi assim, fui lá pedir desculpa, perdão, ficamos numa boa na hora. Mas às vezes acontece, eu poderia muito bem ter ouvido aquilo, mas falado de uma maneira diferente, né? Não, na hora eu também acho que eu usei do mesmo tom que ele, nossa, aí. Olha para você ver, todo mundo, na hora que ele falou, ninguém, mas quando eu falei, todo mundo parou e olhou, porque ninguém esperava isso de mim. Eu nunca fiz isso, tá? Mas por quê? Aí as pessoas estão nos observando, aí eu fui lá pedir perdão, mas irmãos, usar uma palavra dura, né? Realmente, talvez, que vai prejudicar a pessoa, vai causar um problema. Nós precisamos, então, entender que a palavra branda, você pode sim corrigir,
Você pode sim falar, mas de uma maneira que você não ofende as pessoas. Eu já falo duro com as pessoas sem ofender, mas no que as nossas vidas possa edificar outras vidas. Em Efésios fala que a palavra corta. Uma palavra errada pode estragar um relacionamento, mas uma palavra boa, ela vai trazer edificação. Então você tem toda a autoridade para falar de uma maneira, no geral, que sim, você pode corrigir, mas fala uma palavra errada, você perde a pessoa, vai ser briga. E aquele dia que eu fiz isso, só não saiu briga mesmo, porque assim, ó, a pessoa assustou quando eu falei. Então foi muito espontâneo, muito mesmo, eu nunca fiz isso. Mas aquele dia lá eu fiz, puxa, o que eu fiz, né? Então, mas eu fui lá, consertei, depois, né, ficando no amor. Então eu falei uma palavra que não deveria. Então, quando nós pensamos aqui na questão aqui do amor, que é o fundamento, precisamos usar palavras que edificam e não palavras que ferem. Já viu aquele ditado que um tapa dói menos do que uma palavra maldita, né? Às vezes a palavra, a pessoa fica remoendo aquilo, né? Puxa, que a pessoa falou para mim, que a pessoa não entendeu, porque aquela parede já não volta mais. Às vezes a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, na questão de interação, deve trazer para a sua vida palavras que edificam outras vidas. E aí você consegue mostrar esse amor, né? Você consegue mostrar. É o que Paulo estava dizendo aqui, irmãos. Olha, ele estava usando palavras, ele estava sendo de uma maneira assim, ele queria algo, mas de uma maneira para edificar aquela vida também, para não espanar, como diz, né? Se eu chegar muito apertando, vai espanar. Ele estava mostrando de uma outra maneira. Então, vamos usar palavras que edificam, não que ferem. Porque às vezes a gente fala algo que fere, a gente acha que está certo. Ah, eu estou certo. Só que o outro foi ferido. E aí entra numa outra coisa, você vai falar assim para mim, ah, pastor, mas espera aí, se a pessoa foi ofendida, procura aquela, né? E geralmente não procura. Fica remoendo aquilo. Às vezes prefere falar para outro, mas não fala para a pessoa que falou. Isso acontece também. Só que nós precisamos, como os crentes, sim, falar, mas com palavras certas, palavras que possam edificar outras vidas, né? E também, uma outra lição aqui nesse versículo 9 é praticar o amor que perdoa e suporta. Praticar o amor, vamos, que perdoa e suporta é difícil. Por quê? 1 Coríntios 13, de 4 a 5, fala sobre isso, né? O amor é paciente, é benigno, não se importa com inconveniente, não busca os seus próprios interesses. Ele está falando uma lista. É difícil isso. Por que é difícil? Porque o amor, irmãos, ele realmente ele não exige, não controla, ele suporta, ele perdoa. Porque nós somos falhos, nós somos diferentes. Toda vez a Jana fala assim para mim, você me ama? Eu falo assim, olha, eu vou falar uma coisa bem com ela, parece que se eu tivesse chamado, eu tinha te matado já. Mas aí entra o amor, é benigno, o amor é paciente, o amor é isso. Aí você tem que aplicar isso. É fácil? Ou não é fácil? Seja sincero. Isso é no nosso dia a dia de pessoas. Então aqui, praticar o amor, perdoar. As pessoas fazem, vai ter que perdoar, eu te perdoo, a outra também vai te perdoar, e é assim. Suportar. Você não gosta da pessoa, mas tem que suportar ela, e aí é difícil isso. É difícil você estar num ambiente que você, olha, não gosta dessa pessoa de jeito nenhum, mas você vai ter que suportar ela. Às vezes em casa, ou aqui, ou em qualquer lugar. Nem te vê, vai ter que suportar por amor, suportar, fica ligado. Então nós precisamos entender isso, né? Que o amor não exige, não controla, ele suporta, ele perdoa. E perdoar, só se for por Deus mesmo, senão não é fácil. E aí voltando à criação
Então, quando eu olho aqui e Paulo apela para isso, ele está apelando para o amor. O amor que deve ser. Vamos apelar para o amor, vamos fazer por amor. Vou te pedir por amor. Não por obrigação. Você tem que fazer isso para mim porque eu estou aqui. Não. Olha, nota de outra forma, né? Então, tem irmãos aqui como prática para a nossa vida o quê? Tratar os outros com respeito. Primeira coisa, você quer respeito, você precisa dar respeito, não é verdade? Eu sempre falo isso. Você quer que as pessoas te respeitem, respeita as pessoas também. Então, trate as pessoas com respeito. Olha, ouve antes de falar. Às vezes é difícil, mas tem que ouvir, ou depois você fala. Às vezes eu acho um impulso, tem hora, mas é difícil. Use palavras que possam edificar outras vidas. Use palavras que possam abençoar outras vidas. Também você pode corrigir com amor. E tem que ser corrigido com amor. Não com dureza e autoritarismo. Você pode corrigir qualquer pessoa. Mas se você mostrar amor, você ganha aquela pessoa. E não como jogar ela mais para baixo. Não é passar a mão na cabeça do erro. Porque às vezes a gente olha uma pessoa errada, você tenta ajudar, os outros falam assim, ó, está passando a mão na cabeça, não está passando a mão. Não é jogar a pessoa mais para o lado, não, você está errado, você errou, assim, estou aqui para ajudar. Mostra, eu estou corrigindo com amor, né? Mas estou sendo duro para corrigir, mas com amor. E a pessoa ela vai entender isso, né? Na nossa fala, que precisa ser falada. Então, irmãos, antes de você realmente for falar com alguém, pensa nisso. Trate os outros com respeito. Ouve antes. Use palavras que possam edificar aqui dentro, ali fora, onde você estiver. Põe isso em prática. Pode corrigir sim, deve ser corrigido, mas com amor. E também não use a sua autoridade para menosprezar ninguém. Isso não vai adiantar nada. Nós precisamos respeitar sim as autoridades. Isso é bíblico, né? Mas nós precisamos realmente entender o que ela é. Então, na prática, aqui Paulo estava dizendo assim para Filemão, olha, eu tenho experiência, eu já vivenciei isso, mas eu quero te mostrar isso. Eu estava falando, né, que tem coisas que às vezes as pessoas guardam para si. Foi magoado, foi machucado, houve ofensas, né? E a pessoa não fala, chega para o outro e fala assim, puxa, é com amor. Você falou isso eu não gostei, me machucou, me magoou. E a pessoa não consegue verbalizar, como eu digo, né, que ela guarda isso. E como o senhor falou, aconteceu uma coisa, o senhor foi lá, não esperou, ficou ruminando anos, dias, semanas. Tem coisas que a gente precisa resolver no momento, deixa passar, acalmar, mas a gente precisa resolver. Outras coisas eu não posso guardar durante 10, 20, 30 anos. Por isso as pessoas estão doentes emocionalmente, depressão, ansiedade, coisas que, a depressão, né, coisas que a gente sofreu no passado, que alguém fez pra gente e a gente guardou. Né, e a gente não consegue olhar e liberar o perdão, ou falar, conversar, né? Com as pessoas é muito difícil conversar, porque eu vejo assim que elas têm medo do que os outros vão falar ou pensar e ela tem medo dela mesma de não saber expressar e falar. Né? Para evitar conflitos, as pessoas deixam de falar. E aí o que acontece? Ela sofre. A própria pessoa. E aí, como o senhor falou, nós não estamos falando que você vai chegar, não, conversar com amor.
principalmente isso dentro da igreja. E fala dentro da igreja, não só lá fora. Tem pessoas que não olham na cara do outro, não conversam, porque fez isso, fez aquilo, não gostou, mas fala para todo mundo mesmo para a pessoa interessada. Aquela que fez, aquela que tem que chegar e falar, puxa, me perdoa, me desculpa, não foi essa a minha intenção, mas a pessoa não fala. É aí quando a igreja que a gente fala entre as fofocas, né? E onde a gente precisa conversar para você não ficar ruminando aqui. Isso faz mal para o corpo de Cristo, a igreja. Atrapalha a igreja, nos ministérios, no crescimento da igreja, porque as pessoas falam. E elas precisam falar. E o outro está pronto para ouvir também, né? Vai aquele versículo que fala lá no Efésios, no 5 sol sobre a vossa ira. As pessoas, elas ficam guardando aquilo e causam um problema para ela mesma. Então, não resolver o problema, eu não sei. Às vezes eu olho assim e digo assim, por quê? A pessoa não procura e é mais fácil falar para outros, né? Não é onde causa os problemas. Agora, dentro disso, guardar a ira, né? A pessoa se torna muito mal mesmo. Eu acho que aí tem dois problemas. Primeiro, a depressão não é causada porque a pessoa deixa de falar. A depressão é um problema químico do cérebro da pessoa. Não é a causa. Né? Pode contribuir, mas é um problema fisiológico, não é um problema emocional. A segunda coisa, há coisas que a pessoa pode te ofender, você simplesmente perdoa. Você não precisa tratar com a pessoa. Você não precisa ir lá falar. Algumas vezes, igual Deus perdoa. Ele não vai bater papo. Ele simplesmente perdoa. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, me fazendo perdão. Eu não venho tratar cada um dos meus pecados comigo. Eu simplesmente aceito o perdão dele. Então, há pessoas que precisam verbalizar? Sim. Há pessoas que não precisam verbalizar, talvez pela maturidade? Sim, também. Por quê? Porque eles aprendem a lidar com isso. Então, aquele que é mais frágil, aquele que é mais emotivo, aquele que é mais sensível, talvez ele precise ir lá verbalizar, precise ir lá falar. Não, tem muito crente maduro, tantas coisas que acontecem, eu não vou falar com as pessoas. Porque o que eu espero das pessoas? O que eu espero das pessoas? O que Deus espera das pessoas? Se nós frustramos a Deus constantemente, imagine se eu vou ser frustrado também. Se eu for lidar com todo mundo, cada um, que me afeta direto ou indiretamente, vou ficar o dia inteiro falando com todo mundo. Então a gente tem que aprender, pela maturidade, a suportar todas as coisas. A Bíblia diz isso. Suportar os fracos. Eu não falo para ele lá, se comer carne você não pode lá falar para o cara por que você não come carne, porque, gente, a maturidade cristã te leva a um patamar diferenciado do comportamento humano. Maturidade cristã significa que você não vê o humano, o padrão humano, a visão humana. Senão, a maturidade cristã não teria razão de ser. Se a maturidade cristã é viver o humano, então não precisa de Deus nisso. A maturidade cristã é você pensar justamente aquilo que é contrário ao pensamento humano. Eu tenho que fazer isso. Gente, cada caso, eu acho que a gente não pode generalizar. Dentro da igreja existe tudo quanto é tipo, cheio de conforme e cor. Há pessoas assim, há pessoas assadas. Cada um, como foi dito, logo no início tem o seu jeito de ser. E a gente tem que entender isso. Aquele irmão que precisa falar, vai e fala. A Bíblia diz isso. Olha, antes de colocar a oferta lá, vai e se reconcilia com o teu irmão. Mas isso nem todos precisam ser assim. Por quê? Porque ele aprendeu a suportar, aprendeu a perdoar, aprendeu a viver com aquela ofensa. Aquilo para ele não vai machucar. Por quê? Está calejado, já está até duro, de tanto levar pancada. Então, pensar dessa forma de que é uma obrigação, para alguns pode ser. Para alguns não precisa ser. Então, assim, o meu medo, quando eu falo isso, é a gente generalizar a prestação padrão. O único padrão que deve ser estabelecido é o padrão bíblico. O padrão bíblico
Ele dá vários caminhos. Se te ofender, você vai falar com ele. Se você aprendeu a perdoar, amém. Os dois caminhos são válidos. Então não existe um único caminho. E ele vai sempre depender da maturidade cristã. Né? A gente estava falando ontem à noite lá, no estudo. Tudo que é baseado na palavra de Deus tem um padrão. E tudo aquilo que é baseado fora da palavra de Deus é um outro padrão. Qual padrão quer seguir? O bíblico ou o nosso? Essa é a grande escolha humana. Qual padrão eu quero seguir? Ser dos meus atos, das minhas mazelas, etc. Qual é o padrão? E a gente percebe claramente o padrão pelos frutos. O fruto que nós produzimos mostra que cada um temos. Eu lembro do senhor falando dessa questão de maturidade dos dois lados, né? Aquela pessoa que vai lá e chega e aquela pessoa que não vai e perdoa. Aconteceu comigo, acho que isso foi, vou contar porque da nossa, quando nós estávamos no Rabuco na época, né? E aí que nós estávamos saindo, o tesoureiro lá, que tomava conta lá das finanças, ele chegou para nós perante a igreja e falou assim: olha, a partir de amanhã eu quero que você saia da casa, você não vai morar mais, não vão pagar mais no tempo, vou fechar a casa. E falou um monte para nós. Eu olhei para ele, criança pequena, como eu ia sair da casa de um dia para noite, uma hora para casa. E aquilo nos ofendeu muito. Só que quando chegou em casa, no Rabuco, eu morava lá, fiquei morando lá um ano, né? Eu cheguei em casa, nós oramos, se eu fui chegando, nós oramos, né? Vamos perdoar ele. Para nós não vai fazer diferença. A gente orou, perdoou, eu não cheguei para ele, pastor, até hoje, a gente perdoou mesmo. Porque eu falei assim, se eu não perdoasse ele, né, o que teria depois da minha vida assim, sequência? Eu ia ficar com aquela mágoa no coração. Nós não procuramos, perdoamos. Converso com essa pessoa hoje, numa boa, sem abraço, mas assim, aquilo lá atrás, naquele momento, né, eu pensei, Senhor, eu perdoei, não procurei. Então existe isso. Eu poderia muito bem dar falar para ele, mas isso não vai adiantar para mim. Talvez ele vai ficar mais irado se eu falar ainda, né? Mas daí, usou os dois termos, né? Aquele que precisava chegar ou o que não precisava. Existem vários tipos de depressão. Ela não é só química. O emocional mexe muito, sim, com a depressão. E as pessoas veem mais como componente químico. Não, as emoções também da depressão. E quando a gente fala, né, que o pastor falou, a maturidade. Só que quando a pessoa não tem a maturidade, quando ela fala, ela sempre conversa, quer dizer que ela precisa falar. Eu não falei assim que todo mundo precisa falar. Eu disse que tem pessoas e pessoas. E quando existe a necessidade de conversar, é preciso falar, porque isso fica guardado dentro de você. E isso sim traz consequência, porque tem um livro até que fala, o corpo fala. Se você não consegue falar, ele vai para dentro do seu corpo trazendo outras consequências. A maturidade cristã é muito importante, sim, porque ele vai, não precisa ir como o senhor falou. Eu não precisei ir, mas foi uma coisa que foi, né? Esqueceu, mas tem pessoas que não é assim. Então a gente precisa, no que ela fala, ela tira aquilo de dentro dela, que a palavra de Deus. Né? A gente precisa desse alívio, dessa sensação de que, ok, eu falei. E as depressões, ela vem de todas as formas. E como o pastor disse, a química é uma delas, mas também as emoções fazem parte da depressão. Não é o ponto principal, como também o componente químico também não, porque se está faltando alguma coisa aconteceu. Então, tudo faz parte de um processo, né? Tudo chega e aí o nosso corpo responde. A questão da maturidade talvez o pastor saiba explicar melhor, mas assim, eu vejo que a gente,
ninguém chega no topo, a gente sempre está aprendendo. Então a maturidade, ela se vê em algumas pessoas, outras não. Algumas que tanto tempo dentro da igreja não têm maturidade, e umas que talvez recente têm mais maturidade do que aquele. Aí eu fico pensando, por quê? Será que, talvez o pastor responda aí por experiência, né, ao longo dos anos, a pessoa não quis desenvolver essa maturidade, ou não foi passado ensinar uma maturidade? Porque você vê esses dois lados, né, dentro da igreja. Talvez uma pessoa que tem 20 anos de conversão, ela não tem tanta maturidade como aquele que tem 2 anos, que já parece que tem há 50 anos dentro da igreja. Eu não sei se é um erro aqui talvez de ensinar ou uma pessoa que quer aprender. Aí agora minha pergunta é fácil. O senhor tem mais experiência? Assim, o senhor entendeu o que eu quis dizer, talvez no sentido, porque às vezes é igual agora eu vou apelar aqui, ó, apelando para o pastor, né? Não chamar o senhor de pé, não, experiente, né? Ontem no Basel, foi falado uma coisa, né? Falou que nós nos preocupamos muito, talvez, em ganhar almas para Jesus, mas não nos preocupamos a discipulá-las. E aí eu acho que respondo parte da sua pergunta. Nós não ensinamos. Há muitos pastores que não ensinam os seus irmãos. Eles acham que o importante é aceitar Jesus e acabou. Ponto, acabou. Como foi dito, ponto, acabou. Não precisa trabalhar na vida. Nós temos lido isso através das nossas lições, ao longo do tempo aqui. Eu percebo que todas elas nos levam a uma visão bíblica de comportamento. Todas elas vêm falando de comportamento. Você está falando de comportamento, eles estão falando de comportamento, a mensagem de hoje vai falar de comportamento. E o comportamento ele visa mudança. A palavra que nós pregamos, que nós ensinamos, ela visa mudança. Mudança de forma de pensar. Eu costumo dizer para os meus alunos, e a palavra de Deus também diz isso. Então eu vou dizer o que eu digo para os meus alunos, depois eu vou dizer o que a palavra de Deus diz. Eu falo para eles o seguinte: se você não mudar a sua forma de pensar, você nunca vai mudar suas atitudes. Porque suas atitudes sempre são uma expressão daquilo como você pensa. O que você pensa e como você age. Bom, quando as pessoas mudam, quando elas mudam a forma de pensar. Quando elas mudam a forma de pensar, elas mudam o comportamento. Você muda o comportamento, muda as suas atitudes. Então ela sai de um estado A para o estado B. O que ocasionou essa mudança foi a forma de pensar. Né? Aqui pode chamar de mente, pode chamar de cognitivo, pode chamar disso. Por isso que a Bíblia fala, agora voltando para a Bíblia, ela diz o quê? Que o ser humano, ele é naturalmente dirigido pelo pecado. Ele nasceu sob o pecado, ele vive no pecado e ele pratica o pecado. O que muda isso? A conversão e a presença do Espírito Santo. Se nós voltarmos nas aulas anteriores, nós vamos falar de santificação. E dentro do processo de santificação, ele falou lá de um ato, que existe um ato, o ato contínuo, que muda a pessoa através do processo da santificação contínua. Isso foi ensinado aqui. Aí, a gente pergunta, as pessoas se santificam? É uma pergunta. Alguns sim, outros não. Por que não? A gente sabe que precisa mudar o nosso mente, mas nós não queremos mudar, ou achamos que mudar dá trabalho. Paulo, ele fala isso em Romanos. Em Romanos ele fala da metanoia, lá no verso 2, capítulo 15. Ele fala, transformar-vos pela renovação da nossa mente, para que vocês possam compreender. Sem a mudança da mente, porque ela é o que dirige, sem mudança da mente, não há transformação. Não há como experimentar, não há como conhecer. E aí vem a grande chave. O que faz mudar a nossa mente? A crise ou uma influência.
influências nos mudam. Você pode conhecer pessoas, eu acho que todos nós conhecemos pessoas, que talvez conscientemente ou não, elas nos influenciam. E talvez a gente até acaba assumindo algumas atitudes ou posturas igual do outro. Então, a gente tem lá uns desvios. Você veja aquele pessoal da Universal do Reino de Deus. Como é que todos aqueles pastores, bispos, falam? Eles falam como? A forma deles falarem. Imita o seu líder maior. Do que? Ou por influência, ou seja, ele vê nele, então ele se influencia, ele mira nele e acaba adaptando os gestos dele. Ou pelas crises que a pessoa passa e faz com o útil, ou pela presença e ação do Espírito Santo. Por isso que, dentro disso tudo, na sua pergunta, por que alguns sim e alguns não? Parte por culpa da própria igreja. Porque a igreja muitas vezes ela falha em muitas coisas, da sua liderança. E dos mesmos membros também que deveriam já pelo tempo, como diz Hebreus, serem já adultos, ainda precisam de leite. Ou seja, crentes não amadurecidos. E a segunda questão é aquela que fala da luta, que Paulo fala lá em Coríntios. Fala, o espírito milita contra a carne não é o corpo, e a carne milita contra o espírito, para ver quem vai te influenciar mais. Se a sua carne, o seu pecado, a sua concupiscência criar você, você nasceu com ela, ou um novo elemento que agora chama o Espírito Santo que está em você. Quem vai te influenciar mais? Quem te influenciar mais é o seu comportamento. Por quê? Porque se a sua carne te influencia, você vai ter comportamentos de carne. Se o Espírito te influencia, você vai ter comportamentos do Espírito, como diz Gálatas. Então, o que muda dentro de você é o que você permite mudar ou não permite mudar. No final de tudo, a culpa é sua, ou minha, independente do outro. Agora, o outro pode ou não me ajudar a entender melhor essas coisas. E mesmo quando o outro se cala, entendo eu que o Espírito Santo está em nós, diz a palavra de Deus que Ele nos ensinará todas as coisas. Portanto, não há desculpa em dizer, ninguém me ensinou, porque o Espírito Santo que está em você, Ele pode ensinar. E se você não aprender, é porque você não permitiu. E aí, no caso lá, ele aprende individualmente, não dependendo de outra pessoa para dizer sim, é isso. Então, essa questão eu falo porque quando eu me converti, eu vi isso, a questão do discipulado mesmo, né, no geral, vi isso, eu tive isso, mas eu busquei, eu tive curiosidade de buscar para me aprender em particular. Então, nessa questão, nós, às vezes pode ser uma falha, né, ao longo do tempo, né? É o que o senhor falou, às vezes o mais importante é ter pessoas converter. E aí é o que talvez hoje se perguntar, né? O senhor fez essa pergunta agora recente aqui, se precisar de discipular, quem que vai discipular? Mas aí eu fiquei pensando, será que eles foram discipulados, sabem? Você tem essa pergunta. Então nós precisamos ter isso. Aí vem a questão, eu quero, mas eu não sei, me ensina. E aí às vezes a pessoa sabe, mas também não quer, pai. Aí se esconde atrás, eu não vou porque eu não sei. Eu não vou fazer porque eu não sei, Deus. Aí ela se baseia nisso. Fugiu da resposta dela, né? Alguém tem mais, quer fazer alguma pergunta? O pastor, igual eu, pode fazer. Professor, Mas irmãos, nós vamos parar por aqui. Então, o que é importante, né, é que todas as vezes que a gente vem, né, para aprender a falar de Deus, sempre Deus fala, né, de uma maneira diferente aos nossos corações, aprende, né? Às vezes uma fala do irmão, isso é importante. Então, na semana que vem nós
semana que vem, então, nós vamos continuar no versículo 10. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui. Obrigado pelos ensinamentos, Senhor. Que nós, ó Pai, como certo, Senhor, possamos saber, tratar as pessoas com verdade, com amor. Nós possamos, ó Pai, realmente usar a autoridade que o Senhor tem nos dado, mas realmente para glorificar o nome do Senhor. Não para machucar ninguém, não para pisar em ninguém, mas nós possamos, primeiramente, ser humildes diante do Senhor, reconhecer as nossas falhas, somos limitados em muitas coisas, mas o diferencial nosso que nós temos do Senhor. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que tem direcionado, Pai, as nossas vidas, e queremos deixar com o Senhor trabalho, começando comigo, começando com esses irmãos, que o Senhor possa nos ensinar.